Aquilo a que você resiste, persiste. Carl Gustav Jung. Você já se perguntou por que certos desejos, por mais que tentemos reprimir, voltam com ainda mais força? E se eu te dissesse que o que você tenta esconder dentro de si é exatamente o que tem o poder de transformá-lo? Hoje, vamos explorar uma força que atravessa toda a história da humanidade, a luxúria. Não como um pecado moral a ser condenado, mas como uma energia profunda, selvagem e essencial, que precisa ser compreendida e integrada. A luxúria é uma expressão do inconsciente, um chamado do que Jung chamaria de nossa sombra, aquela parte de nós que negamos, mas que, não integrada, nos domina pelas costas. O problema não é a existência do desejo. O problema é quando, inconscientemente, permitimos que ele nos controle, corrompendo nossos valores, destruindo nossos relacionamentos e desestruturando nossa própria essência. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como a luxúria age nas profundezas da sua psique, como ela se infiltra nas suas decisões diárias e como a verdadeira vitória não está na repressão, mas na transmutação dessa energia em força criativa e realização. Se você seguir comigo até o final desta jornada, aprenderá que aquele que vence a luxúria não apenas domina um impulso, mas conquista a chave para todo o restante da sua vida. Agora, feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: estou no controle dos meus desejos ou eles estão no controle de mim? Vamos começar. A luxúria, na linguagem da psicologia analítica, não é apenas um impulso sexual. Ela é a manifestação de uma energia psíquica profunda que, quando desgovernada, busca gratificação imediata, sem consideração pelas consequências. Jung compreendia o desejo como uma energia vital que pode tanto elevar quanto destruir, dependendo de como é integrada pela consciência. Veja como isso se manifesta no cotidiano. Basta observar os conteúdos mais populares na internet. Miniaturas sugestivas, títulos provocativos, algoritmos que entendem e exploram nossas fraquezas instintivas. Esse fenômeno não é por acaso, é a luxúria sendo utilizada como uma força de manipulação, porque aquilo que não dominamos em nós, os outros dominam por nós. Quando Jung falava da sombra, ele se referia justamente a isso, as partes negadas de nós mesmos que, banidas da consciência, ganham vida própria e passam a nos controlar de maneira invisível. A luxúria, quando rejeitada sem compreensão, cresce no escuro, até se tornar um monstro que governa silenciosamente nossas escolhas. Não se trata de julgar ou condenar o desejo. O problema não é sentir. O problema é permitir que essa energia, sem ser reconhecida, governe nossas ações, ditando nossos valores, nossos relacionamentos, nossa própria visão de mundo. Pense em sua última decisão impulsiva. Foi realmente uma escolha livre ou foi a sombra, disfarçada de desejo irresistível, que tomou o comando? Esse é o primeiro passo da jornada. Reconhecer que a luxúria é uma força poderosa. E como toda força poderosa, ela precisa ser compreendida, não combatida cegamente. Se olharmos para a jornada do herói, esse arquétipo tão presente nas narrativas humanas e estudado por Jung, veremos que toda verdadeira transformação passa por enfrentar forças interiores primitivas e indomadas. A luxúria é uma dessas forças. Quando permitimos que ela governe nossos atos, o que está em jogo não é apenas a moralidade, mas a própria integridade da psique. A infidelidade, por exemplo, não destrói apenas laços de confiança externos. Ela rompe a fidelidade interna, fragmentando nossa identidade. A sociedade atual parece ter se esquecido de que toda ação tem uma consequência invisível, psicológica. A objetificação do outro, a redução de pessoas a meros corpos para a satisfação própria, não fere apenas a dignidade alheia. Ela fere nossa capacidade de ver o humano dentro de nós mesmos. Jung dizia que a separação do consciente e do inconsciente é o verdadeiro mal. Quando deixamos a luxúria agir sem consciência, nos tornamos seres divididos, desconectados da nossa totalidade. Vivemos impulsivamente, sem propósito real, consumindo e sendo consumidos.
mas há um poder oculto nessa batalha. O homem que enfrenta a luxúria e não apenas a reprime, mas a compreende e a integra, desenvolve uma força interior incomparável. Dominar a luxúria é, em essência, dominar a si mesmo. Imagine, se você fosse capaz de canalizar toda a energia que hoje é desperdiçada em impulsos momentâneos, quanto poderia construir? Quantos projetos, relações, realizações poderiam nascer dessa força transformada? Essa não é apenas uma batalha contra o desejo. É uma jornada de individuação. O processo de se tornar aquilo que você realmente é. Em uma sociedade que normaliza o consumo da pornografia como entretenimento inofensivo, pouco se fala sobre os efeitos silenciosos que ela gera na psique individual e coletiva. Jung nos alertava que imagens simbólicas moldam o inconsciente. A pornografia, saturada de imagens que reduzem o ser humano à condição de objeto, insere no inconsciente coletivo a ideia de que o outro existe apenas para satisfazer nossos instintos. Esse bombardeio repetido recalibra nossa percepção da realidade. O que antes seria reconhecido como desrespeito à dignidade humana passa a ser visto como normalidade. A mente, exposta continuamente a esses estímulos, perde a sensibilidade ao sagrado do outro. E com isso perdemos também a conexão com o que há de mais humano em nós. A empatia, a capacidade de reconhecer no outro a centelha da alma. Mas os danos não param aí. Pesquisas mostram que o consumo excessivo de pornografia afeta regiões do cérebro ligadas à motivação, à tomada de decisão e à capacidade de foco. Como se, a cada exposição, a mente fosse sendo treinada para buscar gratificação instantânea em vez de construção consciente de objetivos de longo prazo. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acabará se manifestando em nossa vida como destino. A aceitação passiva dessas imagens molda comportamentos, expectativas e destrói a possibilidade de uma relação genuína baseada no encontro entre almas, não apenas entre corpos. Então, pergunte-se, que tipo de imagens estou permitindo que moldem meu inconsciente? São imagens que elevam meu espírito ou que me reduzem a um prisioneiro dos meus próprios instintos? Reconhecer o poder que essas exposições exercem sobre nós é mais do que um ato de higiene mental. É um ato de preservação da própria humanidade. O perigo da luxúria não está apenas nos grandes deslizes. Está sobretudo nas pequenas permissões diárias que parecem inofensivas. Jung nos ensinou que o inconsciente se forma a partir dos mínimos gestos, das escolhas aparentemente triviais, dos impulsos aos quais cedemos sem perceber. Cada pequena concessão reforça um padrão interno, esculpindo lentamente a arquitetura da nossa psique. Uma olhada inocente, um pensamento cultivado em segredo, uma pequena indulgência aceita sem resistência. Tudo isso constrói um caminho invisível que, dia após dia, se transforma em um abismo difícil de ser cruzado. Imagine um vaso de água limpa. Uma única gota de tinta por dia não altera esta aparência imediatamente, mas com o tempo, inevitavelmente, a água se tornará turva. Assim é com a luxúria não trabalhada. Ela infiltra-se em nossos dias comuns, anestesiando nossa capacidade de discernir, obscurecendo nossa clareza de propósito. A psicologia profunda fala da necessidade da vigilância interior, a atenção consciente às nossas motivações mais sutis, não para gerar paranoia ou repressão, mas para desenvolver aquilo que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de integrar o instinto ao serviço de um propósito maior. Por isso, pergunte a si mesmo: onde em minha vida estou permitindo pequenas concessões que enfraquecem meu próprio caráter? Que hábitos aparentemente inofensivos estão me afastando da minha integridade? A vitória não acontece em grandes gestos heróicos ocasionais. Ela é forjada na constância humilde das pequenas escolhas diárias. É na construção silenciosa da alma que a verdadeira força nasce. Vencer a luxúria não significa negá-la, mas transformá-la. Na alquimia, ciência simbólica tão apreciada por Jung, o chumbo bruto não é jogado fora. Ele é purificado, trabalhado, até tornar-se ouro. O primeiro passo é compreender que a energia sexual é, em sua essência, criativa.
é a força vital que impulsiona a vida, a arte, a inovação, o amor. Quando reprimida, ela se torna autodestrutiva. Quando canalizada, ela se torna fonte de crescimento. Existem 2 caminhos práticos para essa transmutação. Primeiro, a liberação saudável da energia dentro de um contexto de amor, compromisso e respeito. Relações profundas e conscientes, onde o prazer é parte de uma comunhão de almas, e não apenas uma satisfação de corpos. Segundo, o redirecionamento da energia para projetos criativos, para o trabalho, para a construção de algo maior que o próprio desejo. Artistas, escritores, inventores, muitos dos grandes criadores da história souberam sublimar seus impulsos em obras que transcendem gerações. Mas apenas intenção não basta. É necessário estrutura. Estabelecer metas claras, desafiadoras e inspiradoras é fundamental. Metas que sejam capazes de capturar sua atenção, de canalizar sua energia, de criar um estado de fluxo, um termo criado por Mihaly Csikszentmihalyi para descrever aquele estado mental onde a imersão em uma atividade é tão profunda que o tempo parece desaparecer. Jung já intuía essa dinâmica ao afirmar que o que não se torna consciente se manifesta como destino. Transformar a energia da luxúria em realização consciente é a chave para mudar o próprio destino. Então pergunte a si mesmo: que metas na minha vida são grandes o suficiente para absorver minha energia vital? Que sonhos, que projetos, que propósitos poderiam se tornar o novo lar da minha força criadora? Vencer a luxúria não é um ato isolado, é uma decisão diária de direcionar o poder bruto para a construção de algo eterno. Nenhuma transformação acontece por acaso. Se queremos vencer uma força tão enraizada como a luxúria, precisamos criar o ambiente interno e externo propício para essa vitória. O primeiro movimento é eliminar as distrações. A mente é moldada pelo que consome. Ambientes saturados de estímulos sensuais, redes sociais, vídeos, publicidade, alimentam incessantemente o impulso que buscamos transformar. Tornar mais difícil o acesso a essas fontes de tentação é um ato consciente de proteção da própria energia. O segundo movimento é facilitar o acesso a atividades que conduzam ao estado de flow. Livros, práticas artísticas, exercícios físicos, projetos de longo prazo. Cada escolha de ambiente é, no fundo, uma escolha de quem você está se tornando. Mas sejamos realistas. Nem sempre venceremos todas as batalhas. Jung dizia que o fracasso é tão importante quanto o sucesso para o desenvolvimento da personalidade. Quando cair, o essencial é não permitir que a derrota se transforme em rendição. O erro precisa ser visto como parte do caminho, não como o fim do caminho. É na capacidade de recompor-se rapidamente, de levantar-se diante do tropeço, que a força real se consolida. Portanto, ao falhar, pergunte a si mesmo: o que esta queda está tentando me ensinar? Que fraqueza em mim ainda precisa ser olhada com honestidade? Cada recuo é também uma oportunidade de avançar de maneira mais consciente, mais madura, mais forte. O adversário mais perigoso não é a luxúria em si, mas o hábito de desistir de si mesmo diante dela. A verdadeira batalha é perseverar na jornada, mesmo com cicatrizes. A jornada para vencer a luxúria é, na verdade, a jornada para dominar a si mesmo. Não se trata de destruir uma parte de quem somos, mas de integrar essa energia primitiva em um todo mais elevado e consciente. A luxúria é apenas uma das muitas faces da sombra humana. Se ignorada ou reprimida, ela cresce no escuro, tomando formas cada vez mais destrutivas. Mas se olhada de frente, reconhecida e trabalhada, torna-se uma poderosa aliada na construção do ser. Como Jung ensinava, ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Transformar o desejo em força criadora é o que nos torna verdadeiramente humanos, verdadeiramente inteiros. Hoje você viu que a luxúria não é apenas um desejo sexual. É uma força vital que, quando compreendida, pode ser transmutada em criatividade, coragem, propósito e amor real. Você aprendeu que pequenos deslizes diários abrem brechas internas perigosas,
e que pequenas vitórias diárias constroem uma fortaleza interior. Viu também que criar um ambiente de consciência, eliminando distrações e fortalecendo projetos significativos, é tão vital quanto o trabalho interior. E, acima de tudo, você entendeu que a vitória não é a perfeição. A verdadeira vitória é a persistência, a capacidade de se levantar, olhar para si mesmo com compaixão e continuar o caminho, um passo de cada vez. Agora, pergunte-se sinceramente: que tipo de vida estou construindo com as escolhas que faço hoje? Se este vídeo falou com você, compartilhe nos comentários sua experiência nessa jornada. Cada história de superação fortalece não apenas você, mas também todos aqueles que caminham ao seu lado. E lembre-se, vencer a luxúria é apenas o começo. Aquele que conquista a si mesmo conquista o mundo. Até breve.